Atos dos Apóstolos. O tema da nossa mensagem hoje é: Deus é o Criador dos céus e da terra. Diga comigo: Deus é o Criador dos céus e da terra. Diga mais uma vez: Deus é o Criador dos céus e da terra. Antes de prosseguir, vamos orar mais uma vez. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Pai bendito, Pai santo, te damos graças pela tua santa, bendita e eterna palavra. E nós vamos lê-la e vamos também pedir ao Senhor que o Espírito Santo fale conosco nessa hora. Espírito Santo, tu és o nosso guia, o nosso professor, aquele que nos leva a toda a verdade. Eu te peço que nessa noite o Senhor mais uma vez nos conduza a esses pastos verdejantes, a esse lugar onde o Senhor nos alimenta, nos abençoa. E eu peço que esse ambiente seja um ambiente fértil, energizado pelo Espírito Santo. Enquanto o Senhor cerca esse lugar com os teus anjos, proibindo agora toda distração, dispersão, toda influência que não seja do Senhor e do teu Espírito. O Senhor cele agora as entradas e as saídas espirituais desse lugar, para que tudo que vamos fazer, ouvir e dizer seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Atos capítulo 17, eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia e mantivesse aberta, porque nós vamos ler vários textos no decorrer da mensagem. A partir do versículo 15, capítulo 17, diz assim: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos prosseguir. Para você entender o contexto do que estava acontecendo aqui, Paulo foi levado na frente, ele que estava vindo de uma perseguição, e os irmãos decidiram tirar Paulo de onde ele estava e levaram Paulo a Atenas. Atenas é uma cidade, até hoje é uma cidade conhecida, né? Hoje capital da Grécia, e sempre Atenas foi uma cidade que ocupou um espaço, uma relevância muito grande no mundo, conhecida como uma cidade muito intelectual. Aliás, a Grécia é, o berço da filosofia como nós a conhecemos. Alguém já disse que não há nenhuma filosofia depois dos gregos que não tenha sido derivada ou faça alguma referência a essa filosofia, especialmente aquela defendida pelos três grandes filósofos gregos, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Nessa época que Paulo chega ali, Atenas, apesar de não ser mais uma grande cidade como no passado, na antiguidade, ela ainda era uma cidade muito significativa, porque era um centro cultural e um centro universitário muito importante. E Paulo, quando chega ali, Paulo vê então a grande idolatria que está presente naquela cidade. São muitas imagens de escultura, são muitos altares, são muitas estátuas de deuses. O panteão grego era um dos mais recheados, por assim dizer, de deuses e falsos deuses. Vivia um politeísmo muito grande. Mas Paulo
não consegue chegar naquele lugar e ver toda aquela idolatria e simplesmente achar que aquilo ali é normal, que aquilo ali ele não podia ver aquilo como um turista apenas, do tipo que a gente vai, pega um roteiro, né, e começa a ver aquelas esculturas, aquela arquitetura. O texto diz que Paulo se revoltava no seu espírito por ver aquela idolatria, porque não é somente aquilo que a gente vê com os olhos naturais. Nós precisamos aprender a ter o discernimento espiritual das coisas que a gente vê. Quem está entendendo, diga amém. E assim, uma cidade para onde muitas pessoas iam buscar sua formação, né, intelectual, cultural. E apesar de toda essa religiosidade aparente, se vê claramente que aquelas pessoas estavam muito, muito, muito longe de Deus. Por isso que o espírito de Paulo se revoltava com aquela idolatria. Não exatamente com os ídolos, porque a Bíblia diz que os ídolos nada são. Eles são apenas coisas inanimadas, eles são feitos de alguma coisa, de um material, de pedra, de gesso, de ouro, de prata, seja o que for. O próprio apóstolo Paulo, mais tarde, numa de suas cartas, na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que o ídolo não é nada. Ele não serve para nada, ele é inútil. Entretanto, há nele uma força espiritual. Escute isso que eu vou lhe dizer. Embora eles não sejam nada, os ídolos carregam consigo mesmo uma força espiritual demoníaca que deve ser levada em conta, deve ser levada em consideração. Nós sabemos que só existe um Deus, amém ou não amém? Você sabe que só existe um Deus, você crê que só existe um Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o único Deus vivo que existe. Isaías 44:8 diz que só há um Deus. Entretanto, mesmo assim, precisamos saber que ninguém pode se relacionar com um ídolo sem ser infectado com uma cegueira espiritual profunda que leva morte ao seu coração e à sua mente. É por isso que Paulo se revoltava. Porque não é somente uma construção, uma arquitetura, não é somente uma religiosidade, não é aquela coisa, não, todos os caminhos levam para Deus, qualquer religião é boa desde que pratique o que é bom, qualquer religião está boa, não. Paulo se revoltava justamente porque, apesar deles não serem nada, mas aquilo significava que aquela cidade estava infectada. Aquela cidade estava imersa em negras e densas trevas espirituais por causa da sua idolatria. E como Paulo sempre fazia, Paulo que foi chamado ou é visto nas Escrituras do Novo Testamento como o apóstolo dos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Mas mesmo assim, Paulo andava por todas aquelas cidades e nações do Império Romano, espalhadas por toda aquela região ao norte de Israel, as nações do Mar Mediterrâneo, Ásia Menor, toda aquela região da Turquia e toda a região da Grécia, Macedônia, Galácia, né? Aqueles que vão conosco, se Deus permitir, no ano que vem para Israel, em maio de 2019, em 2019, em 2019, 1919 já faz tempo, hein? Seria bom conhecer aquele tempo, né? 2019. Bom, então Paulo, nós vamos visitar Atenas. Aliás, nós vamos entrar por Atenas, né? Vai ser nosso ponto de apoio na Europa e nós vamos fazer um cruzeiro visitando alguma daquelas cidades. Vamos conhecer a ilha de Creta, vamos conhecer a ilha de Pátimos, onde João recebeu a revelação do Apocalipse, e vamos até Éfeso, na Turquia, onde Paulo montou ali por vários anos a sua base de avanço missionário para toda a região
não só da Ásia Menor, mas também para a Europa, como ele alcançou várias daquelas cidades. E vamos terminar em Corinto, uma cidade também que teve uma igreja pujante, poderosa. E aí vamos a Israel, ficaremos mais 10 dias em Israel, se Deus permitir. Quem abençoa essa viagem, diga amém. Mas ao invés, irmãos, de Paulo ficar revoltado ou enclausurado em casa, no hotel, sei lá onde ele estava, né? Tipo assim, não vejo a hora de ir embora desse lugar. Paulo tem outra atitude. Paulo vai procurar uma sinagoga. Ele sempre fazia isso, porque ele sendo judeu, e embora sendo cidadão romano também que ele era, ele tinha facilidade de dialogar com essas pessoas, até por conta da sua fé judaica, que era a sua fé primeira, ou os primórdios, né, da sua fé. Então ele sai em busca das pessoas, ele vai dialogar com as pessoas, ele vai de encontro aonde tem gente. E ele chega então nessa comunidade judaica, começa a conversar com eles. No versículo 17, diz que ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Sabe o que significa isso, irmãos? Que nós fomos chamados para ir onde as pessoas estão. Você foi chamado para ir onde as pessoas estão. Vamos dialogar com elas, vamos conversar com elas, vamos contar para elas a verdade. Quem vai dizer amém aí? Amém. E é a partir desses diálogos que começa a haver conexões, novas conexões. E Paulo então conhece alguns filósofos, né? Uma cidade muito dada à filosofia, aos debates, às discussões públicas principalmente. E ali ele então chega. Alguns o chamam para ouvir, porque começa a acontecer uma coisa, olha só, quando você se posiciona, quando você começa a interagir com as pessoas a respeito da verdade, as pessoas começam a saber o que você está falando, começam a saber que existe algo. E aqui no texto diz claramente que enquanto ele dissertava, conversava, argumentava, alguns dos filósofos estoicos e epicureus, como está no versículo 18, contendiam com ele, ou seja, debatiam com ele. E Paulo, que era uma pessoa extremamente preparada, uma pessoa de um intelecto muito apurado, uma pessoa que tinha provavelmente os mais altos graus acadêmicos disponíveis na sua época, alguém que não se intimidava com o debate, e ele começou a conversar e debater com esse pessoal. E o versículo 18 diz que eles contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece um pregador de estranhos deuses, pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Esse é o cerne da nossa mensagem. Jesus morreu e ressuscitou. Ele está vivo e vai voltar um dia para nos buscar. Esse é a essência do Evangelho. Ou em qualquer lugar onde você estiver, seja na universidade, seja no meio dos filósofos, no meio dos intelectuais, no meio de qualquer lugar onde você está, você precisa pregar, e a sua mensagem, o cerne da sua mensagem precisa ser: Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está vivo, e Ele está aqui hoje, nessa noite, para nos salvar, para nos abençoar, para mudar a sua vida, para mudar seu caráter, mudar a sua história. Quem crê e recebe, diga amém. Amém. Versículo 19 diz que eles então, tomando a Paulo, levam consigo, vão ao Areópago. Areópago era um lugar, uma colina em Atenas, onde você tem uma vista belíssima, né? Em 1997, agora eu acertei, 1997, né? Nossa primeira viagem a Israel, e minha esposa, nós subimos essa colina do Areópago, um lugar público onde havia discussões. Essas discussões eram públicas, né? Hoje a tendência da gente é discutir essas coisas em outros canais, porque hoje tem tecnologia, comunicação. E ali, naquele Areópago, eles perguntam para Paulo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Ou seja, que ideia é essa? Que nova ideia é essa? Queremos saber, queremos conhecer. Posto que, versículo 20, nos trazes aos ouvidos coisas estranhas
queremos saber o que vem a ser isso, pois todos, olha só que coisa interessante, uma cidade não pequena, uma cidade não insignificante, todos passam ali, inclusive os estrangeiros residentes, eles não falam de outra coisa a não ser das últimas novidades. Ou seja, Paulo começou a impactar uma cidade inteira com a sua mensagem. Você tem coragem de impactar onde você está com uma mensagem? Infelizmente, irmãos, tem muita gente que tem medo de falar, tem medo de compartilhar o poder dessa mensagem, né? Você já pensou em impactar sua sala inteira de sua faculdade? Já pensou em impactar sua escola, sua empresa, seus amigos? Sabe por que muitas vezes a gente não impacta? Porque a gente tem vergonha de falar daquilo que é real e daquilo que é essencial. Muitos estão assim intimidados, tipo, não mistura, negócios e religião não se misturam, né? O capiroto é quem está falando essas coisas. Não, trabalho e religião não se misturam. Não fala dessas coisas que vai constranger as pessoas. Sabe o que acontece, irmãos? Paulo sabia que aquele povo vivia em densas trevas espirituais e nele havia uma mensagem que podia salvar aquele povo. Você tem noção de que você tem uma mensagem que pode salvar as pessoas que estão ao seu redor? Amém ou não amém? Você tem a noção de que você pode fazer a diferença na eternidade de uma pessoa? Sim ou não? Versículo 22, então. Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo, então, é um comunicador extraordinário. E ele pega, então, esse gancho. Ele passou e viu no meio de muitos altares, muitos. O panteão grego, né? O panteão dos deuses gregos eram tantos que eles, para não correr o risco de não ter erguido um altar a um deus qualquer que faltou, eles colocaram ao Deus que a gente não conhece, para ninguém ficar com raiva. Tem altar para todo mundo. Paulo toma esse gancho, Paulo toma essa deixa e diz: olha, esse Deus que vocês adoram e não conhecem, é esse Deus que eu vim anunciar aqui para vocês hoje. Esse Deus é um Deus que vocês podem não conhecer, mas é precisamente aquele que eu vou anunciá-lo. E eu gostaria que você tivesse agora toda a sua atenção com 4 coisas que nós aprendemos aqui nesse discurso de Paulo ali naquele Areópago. Primeira coisa que Paulo começa a falar é que Deus é o Criador de todas as coisas. Diga comigo: Deus é o Criador de todas as coisas. A história, escute isso, olhe para mim agora. A história do homem não começa com o pecado. A história da criação não começa com a queda do homem. Todas as vezes que você contar essa história, você precisa contar a história do começo. E qual é o começo? O começo é: Deus criou os céus e a terra. Ele criou todas as coisas. A criação é obra dele. Ele é o autor da criação. Diga amém. Amém. Verso 24 diz que Paulo diz então: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Verso 25: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Deus criou os céus e a terra porque Ele é a origem suprema de todas as coisas. Ele é a origem de tudo. Tudo que Deus criou é bom.
A narrativa de Gênesis diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E todos os dias Deus fez algo. E disse Deus, haja luz e houve luz. Houve tarde e manhã, haja os luminares, as aves dos céus, os peixes do mar, os mares e assim por diante. Deus foi criando todas as coisas. Quando chega em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a narrativa de Gênesis diz que Deus viu tudo quanto ele havia feito e eis que era muito bom. Tudo que Deus criou é bom, irmãos. Não há nada de errado com a criação. O que há de errado com a criação é o pecado que a estragou, que a maculou, que a manchou. Que todos os dias nós produzimos algum tipo de dano que afeta a criação, que afeta os recursos naturais, que afeta o planeta onde Ele nos colocou. Mas a sua criação é boa, a sua criação é maravilhosa. E sabe, irmãos, a Bíblia fala que um dia vai haver uma restauração de todas as coisas. O apóstolo Paulo escrevendo, mais uma vez ele diz que a criação geme, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, ela foi escravizada pelo pecado, mas ela também aguarda. Portanto, quando falamos de salvação, quando falamos de um novo céu e uma nova terra, conforme diz em Apocalipse, capítulo 21 e 22, também estamos falando de uma natureza e de uma criação renovada, restaurada. Eu creio, irmãos, que nós vamos viver num novo céu e numa nova terra completamente restaurada, onde não tem pecado, onde não tem mais dano, onde não tem mais nada que afete o planeta, e vai ser um lugar maravilhoso. Quem crê nisso, diga amém. Portanto, quando nós contamos a história da salvação, a história da redenção, nós começamos não com o pecado, começamos com a criação. Deus criou todas as coisas e tudo que Ele fez era e é muito bom. Você é a coroa da criação de Deus. Diga para o seu vizinho, você é a coroa da criação de Deus. Porque em segundo lugar, Deus é o criador de toda a raça humana. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 26. Ele diz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois, versículo 27, nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sabe o que significa? Que eu e você, todo ser humano, tem valor e dignidade intrínsecos. O pior homem, a pior mulher, o maior assassino desse planeta, tem valor porque ele é feito com a mesma imagem, com a mesma semelhança que você é feito também. Homens e mulheres têm valor por causa disso. Quando nós defendemos direitos do homem, ou direitos humanos, defendemos os direitos que Deus diz que o homem tem, não é o direito que alguém de repente disse. Todas as vezes que falamos sobre isso, eu falava aqui no culto das 10 horas da manhã, né, instigando aqui nossos advogados. E quem trabalha, né, com direitos humanos, a pergunta que eu faço sempre é: quem foi que escreveu esses direitos humanos? De onde eles vêm? Quem disse que homens têm direito? Alguém que falou isso? Ah, não, isso vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, escritos pela ONU. Ok, quem foi que escreveu isso para a ONU? Se você não sabia, o homem que escreveu a Declaração dos Direitos Humanos era um cristão devoto, que tomou das Escrituras Sagradas, do que Deus estabeleceu há muitos e muitos anos atrás,
quando ele começou a revelar o seu caráter e as suas leis para Moisés, lá no deserto do Sinai, ele começou a dizer: o homem tem valor, por isso você não pode matar, você não pode roubar, você não pode furtar, você não pode dizer falso testemunho, porque os homens têm direitos inalienáveis, porque foram dados não por uma lei de um país, ou foram referendados por algum parlamento, mas porque Deus diz: você tem valor. E se você tem valor, é por isso que Jesus veio e morreu por você. É o imenso valor que nós temos, é por causa desse valor enorme. Você sabia que você tem um valor enorme? Alguém pode dizer: ah, mas a gente não vale nada, a gente não sei o quê, né? Aquela depreciação, né? Fajuta, você é um miserável, não sei o quê, e tal. Não, você sabe o que nós somos? Somos a obra-prima de Deus. O pecado nos afetou profundamente. E a Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Por isso que Jesus veio para restaurar, não somente salvar os pecadores, mas para restaurar toda a sua criação. Se nós não tivéssemos valor, irmãos, Jesus não teria vindo morrer por mim e por você. Faz sentido ou não? Sim ou não? É por isso que o pecado é algo tão horroroso, é algo tão violento, é algo tão trágico. Por isso que o pecado é uma tragédia na vida de todo ser humano, porque não é esse o plano de Deus para nossas vidas. O plano de Deus para nossas vidas é que a gente experimentasse toda a sua presença, toda a sua glória. E se nós não tivéssemos valor nenhum, se você não tivesse nenhum valor, Deus teria simplesmente destruído tudo isso aqui, depois da queda, depois do pecado, e construído tudo de novo. Mas não foi isso que Jesus fez, não foi isso que Deus fez. Ele disse: eu vou, em outras palavras, eu vou renovar, eu vou restaurar, eu vou trazer de volta a criação que foi afetada pelo pecado. Cristo veio para restaurar a nossa identidade original. Isso não é maravilhoso? Por isso que Paulo está dizendo para os atenienses: primeiro, Deus é o Criador dos céus e da terra. Segundo, ele está dizendo: Deus é o Criador de toda a raça humana. Deus é a fonte de toda a humanidade. E em terceiro lugar, Paulo diz que Deus não pode ser comparado a ídolos. Diga comigo: Deus não pode ser comparado a ídolos. Verso 29 diz: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Isso significa, irmãos, que Deus não tem nada a ver com ídolos. Deus não se compara com imagens de escultura. O segundo mandamento diz muito claramente: não terás outro. Aliás, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Está certo, minha filha? Minha filha sabe decorar todos os 10 mandamentos. Ela fez: está certo. Deus não tem nada a ver com ídolos, irmãos. E Paulo estava ali revoltado com aquela situação, com tantos ídolos, com tantos altares, com tantos falsos deuses. Porque você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos seres morais. A diferença do restante da criação, e para mim e para você, é que eu e você fomos feitos seres morais. Fomos feitos seres racionais, seres criativos. Fomos feitos parecidos com Deus. E se somos parecidos com Ele, se somos criatura dEle, é muito natural que a gente possa concluir que Deus também é um ser moral, um ser criativo, um ser racional e um ser que tem
as qualidades que nós temos, sim ou não? Ou seja, quando falamos que Deus não é um Deus que tem alguma coisa a ver com ídolos, estamos dizendo que Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que se relaciona comigo, com você. Olhe para mim, por favor. Deus deseja se relacionar com você. A gente não precisa ter medo de Deus. A gente precisa se aproximar dele através de Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Mas Deus não tem nada a ver com ídolos. Aliás, a Bíblia diz em Salmo 115, versículo 8, que aqueles que adoram aos ídolos se tornam semelhantes a eles. Se você ler todo o texto, todo o Salmo de 115, vai dizer que os ídolos não têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, ou seja, eles não servem para nada. Entretanto, a Bíblia também diz que nós nos tornamos iguais a eles. Ou seja, todos aqueles que veneram, que adoram, que se prostram, que fazem preces para esses ídolos, se tornam iguais a ele. Como que eles são? Cegos, surdos, mancos, e não andam para canto nenhum. Ou seja, você se torna igualzinho a ele. Por isso que a Bíblia é tão clara quando fala sobre idolatria. Aliás, Deuteronômio 31:16 diz que a idolatria é considerada um adultério espiritual. É um relacionamento espúrio, é um relacionamento desleal com algo que não é Deus. Ou seja, tudo aquilo que rouba de nós, o relacionamento primeiro, a primazia, as primícias, o lugar exclusivo que é de Deus, se torna um adultério espiritual. Portanto, Deus não tem nada a ver com ídolos. E Paulo estava dizendo, todos, em outras palavras, todos esses ídolos que vocês têm aqui, não tem nada a ver com Deus. Toda essa idolatria que vocês estão fazendo aqui é abominável diante de Deus. Isso não vai levar vocês a nenhum lugar. Aliás, vai levar sim a um lugar de tormento. Toda essa religiosidade aparente não passa de um relacionamento com divindades que não existem. É por isso que o pecado do adultério espiritual é considerado um pecado tão horroroso. Diga misericórdia. E por último, além de Deus ser o Criador de todas as coisas do céu e da terra, Deus é o Criador da raça, de toda a raça humana. Deus não tem nada a ver com ídolos. Quarto e último lugar, Deus nos chama ao arrependimento. Como que nós falamos de arrependimento no mundo pós-moderno? O que é a pós-modernidade? Nós nem vivemos mais na modernidade, né? Alguns pensadores aí já falam, aliás, alguns acham que a gente continua vivendo, né, ainda debaixo de alguns pressupostos da modernidade, especialmente as ciências mais duras, né, como a matemática, a física, etc. Mas alguns já dizem, estamos vivendo na pós-modernidade. A pós-modernidade diz o quê? Não existe verdade nenhuma, existe a minha, existe a sua, ou nem existe. A verdade não é objetiva, nem é absoluta. A verdade é aquilo que eu penso, que eu acho, aquilo que a gente constrói, é aquilo que a gente decide ser verdade. A pós-modernidade está aí dizendo que alguém chega e fala, escuta, vamos fazer casamento agora de animais com homens e mulheres. Aí alguém fala assim, pode ser legal isso, vamos experimentar. Isso é a pós-modernidade que nós estamos vivendo. O que você acha da gente inventar uma mentira e contar para alguém? Aí o outro fala assim, se isso vai fazer ela feliz, está tudo bem. Ou seja, estamos vivendo num tempo em que não há absolutos, ou pelo menos eles acham que não há, porque os absolutos de Deus jamais vão passar. Você pode ignorá-los, mas você não pode pensar que eles não vão funcionar, porque são eternos. As leis de Deus não se mudam, são imutáveis. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 30, então, Paulo diz, ora,
não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, diga comigo, todos, em toda parte, seja em Atenas, seja em Jerusalém, seja em João Pessoa, seja na Paraíba, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, Deus notifica. Deus continua notificando todos os homens, em toda parte, em todo lugar, que eles se arrependam dos seus pecados. Irmãos, esse é o cerne da mensagem do Evangelho. Jesus veio, encarnou, se tornou um homem, um ser humano igual a mim e a você. Ele morreu, ele ressuscitou, está vivo à destra de Deus, reinando, mas todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por que devemos nos arrepender? Primeiro, porque somos pecadores. Se somos pecadores, precisamos de arrependimento. É a forma que nós damos meia volta e nos arrependemos da nossa vã maneira de viver e nos tornamos agora obedientes a Cristo. Portanto, a primeira razão é porque nós somos pecadores, e a segunda razão, o próprio Senhor Jesus diz, certa vez, falando para os seus discípulos, em Lucas 13, capítulo 13, versículo 3, Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não há vida eterna com Cristo sem arrependimento. Arrependimento é aquilo que você faz quando você tem consciência. O Espírito Santo convence você que você é um pecador e que você precisa de Deus. E que já foi providenciado um perdão, uma vida eterna e uma salvação para você, pela qual você não pode pagar, nunca pôde, mas Jesus já pagou por você. É uma oferta, é uma dádiva, é algo que Deus nos dá gratuitamente. E por que também precisamos nos arrepender? Terceira coisa, porque um dia Deus vai julgar o mundo com justiça. Versículo 31, Paulo continua dizendo: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, agora ele está falando de Jesus, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãos, a ressurreição de Jesus é um episódio, é um fato amplamente registrado e confirmado, não só pelas Escrituras Sagradas, mas pela literatura que temos até hoje. Alguém já fez um estudo, um estudioso, pesquisador, certa vez, decidiu pesquisar a respeito dos fatos, das provas ou daquilo que assevera que Jesus de fato ressuscitou, ou isso era uma mentira, ou uma invenção dos seus discípulos. E ele fez com a intenção de encontrar alguma coisa para desmascarar, para dizer: Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, todo o cristianismo é uma mentira, sim ou não? E ele passou anos pesquisando isso. E ao final da sua pesquisa, ele não somente não encontrou nenhuma falha, nem nenhuma evidência de que isso não aconteceu, mas ele elencou uma série de provas que dizem, historicamente, é o argumento histórico, não é o argumento da Bíblia. Alguém pode dizer: mas a Bíblia alguém pode ter escrito, né? Isso aí, papel e lápis aguenta tudo. Ele elencou evidências históricas, das quais ninguém pode refutar, porque contra fatos não há argumentos. Ou seja, Jesus, depois de ressurreto, viveu 10 dias com seus discípulos. Ele comeu com os discípulos, ele andou com os discípulos, ele apareceu a mais de 500 irmãos. Imagine se alguém decidisse criar uma fraude, dizer: vamos contar essa história, vamos esconder o corpo de Jesus, vamos roubar o corpo de Jesus e vamos colocar em algum lugar e vamos dizer que ele ressuscitou.
Você acha que isso seria possível? Esse pesquisador chegou à conclusão que não era possível. Até porque as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado foram as mulheres. E alguém já disse que isso foi proposital. As mulheres não conseguiriam guardar esse segredo. Dizem, não é provado isso. Mas que Jesus ressuscitou, sim, isso está provado. Portanto, dizer que Jesus ressuscitou é afirmar uma verdade. Ou seja, a Bíblia diz que Ele está agora mesmo assentado à destra do Deus Pai, reinando soberanamente, intercedendo por mim e por você. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Mas sabe, todas as vezes que você falar dessa mensagem, a mensagem que mudou o mundo, a mensagem que construiu a nossa civilização, a mensagem que continua ao longo dos séculos, mudando vidas, mudando pessoas, trazendo esperança, essa mensagem, todas as vezes que você contar, vai acontecer três tipos de pessoas terão reações diferentes. A primeira reação são aqueles que escarnecem. São aqueles que falam assim: rapaz, isso é maluquice, você fumou o que hoje, rapaz? Você tomou aí um negócio aí que tem nada a ver, cara, que viagem, né? Alguns daqueles filósofos que estavam ali ouvindo esse discurso também agiram assim. Verso 32 diz: quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, verso 33, Paulo se retirou do meio deles. E verso 34, houve, porém, alguns, diga comigo, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Sempre vai ter esses três tipos de pessoa. Uns vão escarnecer. O segundo tipo de pessoa vai ficar indiferente, vai dizer: olha, não sei, acho que esse negócio é meio viagem, vou pensar, depois a gente fala sobre isso. Pessoas indiferentes. E o terceiro tipo de pessoa vai crer. O Espírito Santo vai abrir o seu entendimento para compreender a verdade. E eles serão salvos como Dionísio e Dâmaris. E muitos outros vão ouvir a sua mensagem. E para eles, você vai levar para a sua célula. Quando eles ouvirem, você vai levar para a sua célula, vai cuidar deles, vai ensinar a palavra de Deus a eles, vai levá-los pelo caminho da fé. Quem está entendendo, diga amém. Todas as vezes que você falar dessa mensagem, saiba que alguém vai receber, alguém vai ser salvo, e alguém vai mudar de vida, e alguém vai se arrepender dos seus pecados, e alguém vai receber a vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Chama a banda aqui rapidinho. O que você... O que você pensa que pode acontecer se você disser sim para o Senhor? Queria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos.